Estamos ao vivo, né? Quando a gente fala de verdades, a gente bota o medo, né? E o medo que tem que ter medo da gente, né? A gente tem que enfrentar ele e mostrar que a gente tem capacidade, né? Toda semana a gente tem um assunto principal e hoje a gente vai falar que você não precisa de outra oportunidade, você precisa de uma única intenção. Quando a prosperidade, né? Porque ela é uma revelação em autoridade, porque ela não nasce de esforço caótico, mas de uma mente clara e de um coração sem desvio. Quando a gente pensa assim, a gente diz assim, então eu tenho que ter clareza naquilo que eu quero, eu tenho que ter direção naquilo que eu quero, eu tenho que ter coração puro para fazer aquilo que eu quero, porque coração puro tem uma intenção só. Quanto mais limpo o coração, mais claro é a direção. Então, elimine, né, os desejos de conflitantes, né? Escolha hoje o que mais me importa para você. Fecha outras abas, né, da alma. Quando a gente quer buscar isso, a gente sabe que tem que dedicar e ter intenção e direção, né? Quem não tem intenção vive aleatoriamente, né? E perde o caminho, mas quem tem vai mais longe, né? E antes de agir, pergunte: essa ação me aproxima do que me importa? Essa é a pergunta importante para a vida da gente, né? Porque a gente sabe também que uma intenção clara, ela repete, né? O que é impacto contrário. Então, a gente, né, quando a gente procura algo que melhore a vida da gente, a gente vai com aquela vontade, né? Deixa a sua intenção visível, né? E nas atitudes e nas palavras e nas decisões. Daí a gente chega onde quer, né? E a ação, ela se aproxima, única coisa que importa, né? Eu vou fazer aquilo que importa, aquilo que eu vou começar, aquilo que eu vou terminar, né? E a clareza incomoda, né? Quem vive na névoa. Então, a falta de clareza, ela gera um ruído e um desconforto, né? Então, nos outros. Então, revise a sua comunicação dos seus objetivos, né? E a sua postura. Está confuso ou precisa ser ímpio, né? Quando a gente sabe também que a direção certa não nasce da emoção, mas da convicção, a gente tem várias intenções, né? E arrebenta no próprio coração, mas avalie, né? Quais as suas decisões com base na eternidade e não na ansiedade. Puxa, né? Essa é forte. Decisões em base na eternidade. Então, isso é forte, né, para a vida da gente. E a intenção não aceita desvio, né? Ou você segue uma linha, ou seu coração será lacerado, né, em direções opostas. Então, renuncie hoje que ocupa espaço. O que está ocupando espaço na sua vida, né? Mas não te move para o reino. E a gente faz tudo aqui, né? Porque a gente faz para o reino, né? Porque a gente obedece os princípios, a gente vive os princípios, né? E governa a nossa vida. Toda intenção, ela revela um espelho interno. Então, a direção do seu coração revela quem você é e onde está com você e quem está com você. Então, observe, né? Quem você atraiu recentemente e eles revelam intenção dominante, né? Porque às vezes a gente tem, né? Então, é um momento de você observar. Viver sem intenção é ser zumbi espiritual. Então, quem vive sem foco é denominado pelas intenções dos outros. Então, hoje é um dia de você praticar. Faça um detox e conversa, né? Conteúdos, ambientes que
trai você da sua rota. Isso é muito importante. Quando a gente sabe que intencionalidade, né, é reino, é obediência, a gente busca primeiro o reino e um estilo de vida, né, para cumprir. Então, não é teoria, é direção viva e prática, né? Pergunte logo, né, todo dia, essa decisão é honra o reino ou meu ego? Essa decisão, marca ali no papel, né? Essa decisão é honra o reino? Honra o reino ou é ego? E quem tem intenção, né, não vive de condições. Então, a previsão vem depois das decisões. Então, pare de esperar o dinheiro no tempo perfeito, né? Onde, com quem, o que eu tenho. Busque, né, aquilo que você quer na sua verdade, na sua decisão, naquilo eu vou fazer aquilo, vou resolver, né? Vai dar certo, né? Já deu. Então, colocar tudo meio antecipado e completo, né? E Deus honra o ato puro e não a performance. Então, a primeira intenção não é o que ele escuta. Quando você faz, né, menos para impressionar e mais para obedecer, você já sabe que a sabedoria é reservada, né? Reservada aos puros de coração. Então, vamos lá, né? Vamos buscar essa mistura que sustenta a nossa vida, né? As nossas emoções. Então, isso tem que ter coragem para seguir, para viver em bem. Então, não pare na sua vida, né? Você quer chegar lá? Continue. Não com a perfeição, mas com aquilo que você quer, né? E um momento sempre muito importante, peça sabedoria, mas limpe o seu coração antes de querer entendê-la. Sabedoria. E às vezes a gente não, né? Porque às vezes a gente mistura corações que não sustentam a revelações profundas. Então, peça sabedoria, que venha sabedoria. E sem drive mentais, o reino e a sua intenção não sustenta. Então, não gaste, né? Não basta querer, precisa pensar no reino e pensar, né? Então, substitua o pensamento de escassez por códigos da eternidade. Esse é forte. Separar e substituir, né? O pensamento de o que eu estou fazendo, né? Estou somando, estou ajeitando, estou fazendo as coisas certas, né? Códigos da eternidade, né? E uma intenção certa, ela tritura os caos internos. Então, a ordem emocional começa quando a mente e o coração apontam para o mesmo alvo. E é verdade, né? E quando a gente pratica, a gente sente turbulência forte na frase, né? Qual é a única coisa que importa? E quando o coração tem um alvo, né? Ele atravessa o impossível. O mar não abriu, mas o barco deslizou por cima, né? Quando a gente vê a natureza, a gente vê essas grandezas, né? Então pratique, caminhe como quem já foi autorizado, né? Mesmo que pareça fechado. Porque o coração, ele é intencional e não precisa explicar, né? E quem obedece vem junto, né? E quem não entendeu se afasta. Então, quando praticar, pare de justificar, né? A sua rota para quem não caminha com você. Pare de justificar, não perca tempo. É você que está comandando, né? A sua vida, a sua história. E a trilha é ação, prática, estilo de vida, né? Em primeiro lugar, ação, né? E praticar aquilo que sua vida, né? Aquele estilo. E a intenção sempre ela exige movimento e não perfeição. Então não espere alinhar tudo, né? Alinhe andando o percurso. Então dê 3 primeiros passos, mesmo sem mapa completo. O que eu vou fazer? 3 coisas. Então a intenção certa, ela
atrai o sim de Deus. Que maravilha, né? E a porta dourada está selada, mas quem anda com Jesus passa. Porta selada. Reforce hoje o seu sim para aquilo que Deus já sinalizou. Então, em cada momento, né, quando a gente faz para o reino, a gente vê que ainda está fazendo pouco, né? Que pode fazer mais, né? Então, a intencionalidade é frequência. Você só conecta o que vibra na mesma direção. Então, cultive o silêncio, a oração, alinhadas à sua missão, né? E é um momento, né? Eu gosto muito de dizer 1 minuto para respirar e 1 minuto para orar. Já faz toda a diferença. Então, há várias intenções, adoecem a mente, né? E o coração dividido produz ansiedade. Então, escreva, né, todas as suas intenções e elimine o que não são eternas. O que isso ali é bom para mim, né? Elimine o que não são eternas, né? Não vale a pena, né? Nós estamos aqui para seguir um caminho e fazer as coisas certas. Todo desvio nasce de um desejo oculto. E não é sobre erro, nem sobre intenção que gerou ele, né? Mas pergunte o que meu coração realmente busca com isso. Quando você está no percurso, que está caminhando com aquela intenção, né? Quando a gente quer fazer algo, às vezes nem pensa o que está fazendo, só segue, né? E tem momentos que a gente precisa respirar e dizer, né? O que meu coração realmente busca com isso? Porque cada porta errada revela a intenção errada. Então, não é azar, é falta de direção. Muita gente diz, azar, falta de direção. E antes de bater em portas, alinhe o seu coração. Isso é muito importante. Coração, fala coração, né? Na Bíblia fala muitas vezes coração, né? E aqui a gente está falando hoje bastante de coração. Então, reputação sustenta uma vida intencional. Então, busque agradar e não consegue obedecer. Então, liberte-se da opinião dos outros e obedeça a sua convicção. Já me libertei, né? Quando a gente diz eu já me libertei da opinião dos outros, né? Parece que você fica mais leve. Crescer precisa ser a sua única intenção. Então, tudo que para cresce e apodrece. Tudo que para. Então, toda semana você aprenda algo novo e aplique, né? Em ação e prática, né? Busque isso, né? A gente está fazendo uma mentoria, né? Um curso. Toda segunda-feira a gente tem uma Bíblia, um pedaço da Bíblia para ler, um livro, uma mentoria, né? E 5 coisas. Então, é o livro, a Bíblia, o modelar, o livro e o filme. E o jejum das 6. E toda semana a gente está crescendo muito com esse conhecimento. Então, aqui diz assim, toda semana aprenda algo novo e aplique em ação e prática. Pratique aquilo que você está aprendendo, né? E a gente tem que tirar passaporte da fé. Puxa, isso é importante, né? Quem tem intenção prepara o terreno, mesmo sem confirmações. Faça hoje algo concreto, né? Na visão que carrega. Que bom, né? O que você vai fazer hoje de algo correto na visão que você tem para a sua vida? Porque a intenção queima desculpa. Já pensou? Você tem intenção, não vai ter mais desculpa. Então, quem quer precisa de motivação externa, né? Lá dentro, né? Eu quero, lá dentro. Meu coração quer, eu quero. Então, troque a justificativa por decisão. Seu coração é um GPS. Puxa, quando você fala assim, é muito bom, né? GPS espiritual. Mas só funciona se tiver um destino claro. Teu coração está preparado
o destino claro. Então declare um algo, né? Em voz alta todos os dias. O que eu vou declarar? Eu quero fazer isso, né? Eu tenho muita vontade de fazer isso, então declare. Declare o seu alvo em voz alta todos os dias. Eu declaro, né? Lá tinha um livro que eu li faz um ano, pouco atrás, e dizia assim: eu sou forte, eu sou saudável, eu sou dotado de capacidade limitada. Então, quando eu sinto que parece que não vai, eu já digo, né? Eu declaro esse meu alvo de volta, de voz alta todos os dias. Eu sou forte, eu sou saudável, eu sou dotado de capacidade limitada, todos os dias. Então, liberdade começa quando você governa a sua intenção. E quem não governa o coração, né, é governado por impulso. Então, não seja governado, não governe por impulso, né? Escolha o que vai ocupar o seu coração hoje. O que vai ocupar meu coração hoje? Quando fala assim, já emociona, né? Quem determina quem é a intenção até o fim. Você quer, você faz. Então, quem determina é a intenção que você colocou naquilo, né? Começar é fácil, mas prosseguir com pureza é raro. Então, releia suas anotações e reviva, né, o seu porquê. Por que eu quero? Por que eu gosto? Por que eu desejo? Por que eu sinto a minha vontade, né? Então, o crescimento é consequência de internacionalidade. Puxa, esse é forte, né? Então, o resto é ilusão e progresso. Então, elimine hoje toda distração que você tiver e o avanço, mas elimine, né? E vá em frente naquilo que você quer, e o avanço, mas mas tem algo que rouba a sua energia, né? Então, hoje a distração é uma coisa que rouba a sua energia. E tudo que você atrai está conectado com aquilo que você quer, né? Que lá no fundo, né, tudo que atrai está conectado com a sua intenção dominante, né? Eu quero fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, né? Às vezes a gente fala. E então não é consciência, é alinhamento. Observe os frutos que traz, né? Que traz na raiz e não no coração. Então, qual é o fruto que você, né, quer plantar? A semente que você quer plantar, que você quer ver colher? Porque a intenção, ela não se fala, ela se sente. Então, busque isso, né, para a sua vida, né? E quem vive de reino exala, né, o reino. Mas quem vive busca, né, aquilo que quer. E hoje é um dia importante, né? O que eu quero para a minha vida? O que eu busco, né? Porque quem vive de reino exala o reino, né? Mas viva de forma que seu silêncio pregue mais do que o seu discurso. Então, seu silêncio está melhor que o seu discurso, você já tem um caminho certo para seguir, né? Porque quando a gente sabe que a intenção não se fala, se sente, a gente busca aquilo que a gente quer, né? E tudo que você atrai está conectado na sua intenção dominante, né? Tudo é um momento que a gente diz, puxa, eu tenho que estar preparada para seguir em frente aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu almejo chegar. Então, eu queria dizer que eu sou escritora Iria Krieger, né? Estou no Instagram. E agora nós estamos fazendo uma mentoria toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente tem algo para fazer, algo para aprender, algo para comemorar, né? Então, começa às 6 horas a mentoria, depois tem uma tarefa, né? Para você fazer 12 minutos por dia, só 12 minutos. Então, 12 minutos por dia você vai modelar alguém, né, que está no programa, você vai ler um livro, né, 12 minutos, né, depois você vê a medida que você quer mais.
12 minutos você vai ler o livro, você vai ver o filme, né? Você, às vezes, com 12 minutos não vê tudo de uma vez só, mas você começa, né, a tarefa, você tem a semana para concluir ela, né? E é tão bom porque na outra segunda-feira nós comemoramos tudo que nós fizemos, que nós temos para fazer, né? E a gente vê a gente evoluindo aos poucos, né? A gente sentindo que está aprendendo, está entendendo, né? Então tem 5 coisas para fazer, né? Um livro para ler, a Bíblia, um filme, e tem modelar, né? Modelar alguém importante e a mentoria, né? E o jejum ainda. Então, estou convidando vocês para participar. Vai ter toda segunda-feira, 52 segunda-feira. Agora nós já fizemos, quem entrar, né? Entra já com uma pronta. Vamos em frente, né? Nosso mundo está aí para nós aprender qual é a nossa intenção e aonde queremos chegar, né? E o crescimento, ele é consequência do nosso intencionalidade. Então, qual é a sua intenção, né? E quem termina é quem mantém a intenção até o fim. Então, estou convidando vocês, né? Está lá no meu Instagram e vamos comemorar. Vamos pegar na mão, né? Vamos junto buscar um conhecimento diferente, né? Porque a internet, ela tem tudo. Mas quando a gente segue algo que a gente sabe que vai chegar lá final do ano, né? E trouxe muitos benefícios e acerto para a nossa vida, né? Para a nossa vida que a gente quer de melhor para a nossa vida, né? Então, a gente busca. Então, você é nosso convidado. Começou dia 4, dia 5, né? Mas agora, segunda-feira, já vai ter outra. E nós temos um WhatsApp também para falar e conversar, né? Aquilo que a gente quer mais buscar e aprender. Então, um caminho é o só, né? O caminho é o certo, né? E quando a gente termina determina, né? Que tem a intenção e a gente mantém a intenção até o fim. Então, é um ano de realizações. Eu sempre digo, né? Tudo que tu vai aprender no mês, às vezes você não aprende no ano. Então, você vai crescer muito por dentro, vai crescer naquilo que você quer aprender, né? E quando a gente sabe que o nosso coração é um GPS espiritual, a gente sabe que quer chegar lá e quer fazer algo mais, né? Então, tome a decisão e vamos junto, né? Porque a intenção ela queima a desculpa, né? Então, isso a gente não quer para a vida da gente. Então, vamos junto, né? Você é nosso convidado, né? E vamos junto nessa batalha, né? Eu digo que é esse aprendizado, né? Quando a gente busca o conhecimento, a gente tem que cavar ele para buscar, né? Que nem o ouro, né? Tem que cavar lá embaixo para conseguir o ouro. Então, vamos buscar conhecimento também para a nossa vida, né? Para ficar mais fácil. Porque quem sabe não depende. Isso ninguém te tira, é só teu, presente teu. Então, vamos ser felizes, né? Vamos buscar aquilo que a gente quer e vamos ser felizes. Vamos terminar a nossa live de hoje e dizer o que é um momento nosso, né? Que aquele momento dizer assim: Papai do céu, perdoe os meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe, né? Todos que estão no nosso lado. Valeu? Só alegria, né? E seguir em frente naquilo que a gente quer. Que o coração está ali para todo mundo, né? Escutar, ouvir e sentir que você é mais, você pode mais. Quando ele bate, ele diz, né? Pode mais, faz mais. Onde quer chegar, né? Ele determina o nosso caminho certo. Então vamos ser felizes. Só alegria. Vou terminar. 4, 3, 2, 1.